Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. Hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a importância de a gente ter um objetivo. E não é no plural que eu tô falando objetivos. Eu sei que a gente tem vários e uns para cada esfera da nossa vida, uma profissional, uma pessoal, enfim. Só que definir um principal, que ele vai ser o que vai dar a palavra final em todos os outros. Eu explico. Eu vou me usar como exemplo, o meu objetivo principal hoje é viver de renda. Esse é o meu objetivo principal, viver de renda. O que é viver de renda? Eu vou chegar no momento em que a renda proveniente dos meus investimentos, elas bancam o meu estilo de vida. E aí, eu vou escolher se eu quero continuar trabalhando ou não, se eu só vou viver com a renda dos meus investimentos. Esse é o meu objetivo principal, mas é um deles. Eu tenho vários outros objetivos na vida. Um outro objetivo que eu tenho e que eu concretizei era ter uma casa própria, né? Comprar um apartamento. E aí eu queria comprar esse apartamento, e aí, como todo mundo quando quer comprar uma casa, um imóvel, eu listei tudo que eu gostaria nesse apartamento. E aí eu listei lá que eu queria que ele ficasse numa rua específica da minha cidade. E eu botei que eu queria que ele fosse 2 quartos, eu queria que ele tivesse 2 banheiros, eu queria que ele tivesse uma vaga de garagem, eu queria que tivesse elevador, portaria, e eu botei tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Eu queria que tivesse 60 metros quadrados. E aí foi o que eu botei. Botei, elenquei o que era mais importante, botei o que também para mim não importava salão de festa, não importava piscina, essas coisas da área comum não importavam para mim. E aí, com isso aqui em mente, eu fui em busca do meu apartamento. E aí eu busquei lá e eu vi que os apartamentos aonde eu queria e com essas características eu podia pagar. Eu podia pagar. Estava dentro do meu orçamento, era só eu querer e era meu. E eu procurei, eu encontrei alguns apartamentos com essas características. Só que, apesar de eu ter o dinheiro para comprar, eu fiz os meus cálculos e eu vi que se eu comprasse esse apartamento que eu quero comprar, eu não conseguiria poupar o tanto que eu poupo hoje. Então, os meus aportes iam diminuir bastante. Eu tinha o valor para comprar, só que os meus aportes não continuariam como eles são hoje. Eu não conseguiria aportar o volume que eu aporto hoje, porque para manter esse apartamento, e aí a gente tem que ter isso em mente, sempre quando a gente compra um bem, a gente precisa do dinheiro para comprar esse bem, e a gente precisa saber se a gente tem o dinheiro suficiente mensal para manter esse bem. E não é que eu não tinha, eu conseguiria comprar e eu conseguiria manter. Só que esse bem faria com que os meus aportes diminuíssem, e se os meus aportes diminuem, isso aqui vai ficar cada vez mais longe, mais distante na linha do tempo. E eu não quero que isso fique mais longe, eu quero que isso aqui fique cada vez mais perto. E aí eu comecei a ver o que eu podia abrir mão aqui para esse objetivo principal ser satisfeito. O objetivo principal é viver de renda, então eu quero maximizar os meus aportes. Aí, beleza. E aí, eu comprei o apartamento. E aí, tudo esse apartamento aqui virou isso aqui. Eu comprei um apartamento na rua que eu queria. Comprei. Check. Comprei na rua que eu queria. Comprei na rua que eu queria. E isso eu não abri a mão. Porque ele fica a algumas quadras do meu trabalho e eu posso ir caminhando e eu ganho tempo de vida. E isso para mim era o mais importante. Isso aqui era a única coisa que eu disse que eu não abriria a mão. Muito bem. Só que aí, os 2 quartos que eu podia pagar e tinha direito, para conseguir manter os meus aportes, virou 1 quarto. Os 2 banheiros viraram 1 banheiro. A garagem virou 0. Não tem garagem. O elevador tá lá e os 60 metros quadrados que eu queria viraram incríveis 36 metros quadrados. E foi essa decisão que eu tomei. E foi esse apartamento que eu comprei, podendo comprar esse daqui. Porque eu tinha o dinheiro para comprar esse daqui. Mas eu comprei esse. Porque apesar de eu ter o dinheiro para esse,
os aportes iam sofrer uma grande diminuição e eu não queria que isso acontecesse. Agora, esse daqui, que foi o escolhido e foi o comprado, os meus aportes vão continuar exatamente iguais ao que eles estão hoje. Eles não sofrem uma diminuição. E por isso que eu acho importante a gente definir qual é o principal objetivo da nossa vida. Porque objetivos a gente vai ter vários. Tem várias coisas que a gente quer fazer e realizar. Mas tem um que ele vai dar a última palavra em todos os outros. Pelo menos é assim que eu faço. Pelo menos é assim que eu faço. Eu tenho um objetivo principal, que ele dá a palavra final em todos os outros. Só que esse objetivo principal não precisa ser o mesmo a vida inteira. Isso aqui é um momento de vida. Isso aqui é um momento. É um momento para lá na frente eu usufruir muito mais. E lá na frente, com certeza absoluta, esse daqui não vai ser mais o meu objetivo principal. Vai ter uma coisa mais importante que isso para mim. Mais importante. E aí, vai chegar um momento em que eu vou gastar mais e, às vezes, alocar mais dinheiro para satisfazer um objetivo que naquele momento da minha vida vai ser maior e mais importante. E tá tudo bem. E eu quero muito chegar nesse momento em que isso aqui já não seja mais o principal. Mas isso aqui eu vou chegar quando eu tiver um montante lá que já me dá a tranquilidade de poder fazer outras coisas. Que eu sei que eu posso fazer movimentos em que não é o dinheiro que vai falar mais alto, são outras coisas mais importantes. O meu objetivo principal quando eu falo em viver de renda, ter patrimônio, ter renda, aumentar a sua renda, não ser dependente única e exclusivamente do seu trabalho, é justamente, não é porque eu quero que o dinheiro seja o centro da minha vida, é justamente ao contrário. Eu quero chegar num momento em que para mim não importa mais quanto custa, que eu vou querer satisfazer outras coisas, outras necessidades. A melhor maneira, pelo menos que eu acho e que eu acredito que seja, para tornar o dinheiro irrelevante, é você ter uma boa quantia dele. Uma boa quantia dele. E aí você começa a tomar decisões não baseado no dinheiro, mas baseado no que você quer. Você vai começar a elencar objetivos mais importantes. E você vai focar nesses objetivos. E você vai fazer o que precisa para alcançar esses objetivos. E não vai importar se para alcançar esses objetivos você vai gastar mais. Porque você chegou num ponto em que o dinheiro é irrelevante. Mas para o dinheiro ser irrelevante, você tem que ter uma boa quantia dele. Quanto menos dinheiro você tem, mais o dinheiro controla a sua vida. Ele vai ditar, porque você não pode fazer determinada coisa porque você não tem dinheiro. E aí você não pode ir em determinado lugar porque você não tem dinheiro. E aí você não pode fazer um novo curso que vai melhorar a sua vida porque você não tem dinheiro. E aí você se torna limitado pela falta do dinheiro. O dinheiro te liberta a ponto que você não precisa nem mais pensar nele. É assim que eu penso, é assim que eu vejo as coisas. Hoje esse é o meu objetivo principal e eu espero que daqui a alguns anos não seja. Eu quero nem pensar mais em dinheiro daqui a uns anos. Eu quero esquecer que ele existe, porque eu estou num momento de tanta abundância. E eu soube tanto lidar com o dinheiro e controlar as minhas vontades, que vai chegar um momento em que eu vivo que eu faço o que eu quiser. E eu não vou mais precisar fazer cálculo para ver se isso cabe na minha vida ou não. Vai chegar num momento em que eu vou poder comprar isso aqui sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. E coisas muito melhores que essa. Mas eu acho que a gente tem que entender que às vezes a gente vai ter que adiar sonhos para realizar eles com mais tranquilidade, sem se preocupar tanto. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar hoje. Se você considera que esse vídeo foi valioso de alguma forma e puder se inscrever, eu agradeço. Obrigada a quem assistiu até agora e até a próxima.